Um jogo celular, uma metáfora para a sociedade. Excelente ideia. Transformar o corpo em uma metáfora para a sociedade, com as células representando os indivíduos, adiciona uma nova camada de profundidade ao jogo. Mecânicas e elementos a considerar. Sistema imunológico como governo. O sistema imunológico poderia representar o governo, protegendo o corpo, sociedade, de invasores, ameaças externas, e combatendo células cancerígenas, elementos disruptivos na sociedade. Sistema nervoso como comunicação. Os neurônios poderiam ser as redes sociais, transmitindo informações e conectando diferentes partes do corpo, sociedade. Sistema endócrino como economia. As glândulas endócrinas poderiam representar a economia, produzindo hormônios, recursos, que regulam as funções corporais, atividades sociais. Órgãos como instituições. Cada órgão poderia representar uma instituição social diferente, como o coração, governo, o cérebro, educação, os pulmões, indústria, etc. Doenças como problemas sociais. Doenças como o câncer, as infecções e as doenças autoimunes poderiam representar problemas sociais como a desigualdade, a violência e a intolerância. Mutações como mudanças sociais. As mutações celulares poderiam representar mudanças sociais, como revoluções, avanços tecnológicos ou a emergência de novas culturas. Facções e objetivos. Individualismo versus coletivismo. As células poderiam escolher entre priorizar seus próprios interesses, individualismo, ou o bem-estar do organismo, coletivismo. Ordem versus caos. As células poderiam optar por manter a ordem e a estabilidade do organismo, status quo, ou buscar mudanças radicais, revolução. Progresso versus conservadorismo. As células poderiam escolher entre adotar novas ideias e tecnologias, progresso, ou preservar as tradições e valores estabelecidos, conservadorismo. Mecânicas de jogo. Exploração. O jogador poderia explorar diferentes partes do corpo, interagindo com outras células e participando de eventos sociais. Construção. As células poderiam construir novas estruturas, como tumores, comunidades alternativas, ou redes neurais, movimentos sociais. Combate. As células poderiam lutar contra vírus, ideias extremistas, bactérias, crimes, e outras células, oponentes políticos. Diplomacia. As células poderiam negociar e formar alianças com outras células para alcançar seus objetivos. Elementos narrativos. A grande questão. A célula protagonista poderia se questionar sobre o seu lugar no mundo e o significado da vida. Conflitos de interesse. A célula poderia se envolver em conflitos entre diferentes facções, com consequências para o organismo como um todo. A evolução da consciência. A célula poderia desenvolver uma consciência de si mesma e do mundo ao seu redor, questionando a natureza da existência e o papel do indivíduo na sociedade. Desafios e considerações. Complexidade. Simular a complexidade de um organismo vivo e da sociedade humana é um desafio significativo. Equilíbrio. É preciso encontrar um equilíbrio entre o realismo biológico e a jogabilidade divertida. Mensagens. O jogo poderia abordar temas complexos como a política, a ética e a filosofia, mas é importante fazê-lo de forma acessível e envolvente. Este jogo poderia ser uma ferramenta poderosa para explorar questões sociais e filosóficas, além de oferecer uma experiência de jogo única e memorável. O que você acha dessa ideia? Para o organismo, criando um jogo com uma célula como protagonista. Uma ideia fascinante. Excelente ideia. Um jogo com uma célula como protagonista abre um universo de possibilidades narrativas e mecânicas de jogo únicas. Conceituando as facções. Virtu. As células que escolhem a Virtu são aquelas que priorizam a saúde e o bem-estar do organismo. Elas trabalham em conjunto para manter o corpo funcionando corretamente, reparando danos e combatendo infecções. Poderiam ser comparadas a células do sistema imunológico, células nervosas ou células epiteliais. Fortuna. As células que escolhem a fortuna são aquelas que buscam seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento do organismo. Elas podem se multiplicar descontroladamente, formar tumores, ou causar outras disfunções. Poderiam ser comparadas a células cancerígenas ou a bactérias que infectam um organismo. Mecânicas de jogo possíveis. Exploração celular. O jogador exploraria o interior de uma célula, interagindo com organelas como o núcleo, mitocôndrias, ribossomos, etc. Cada organela poderia oferecer habilidades e recursos específicos. Evolução celular. A célula poderia evoluir ao longo do jogo, adquirindo novas habilidades e se adaptando ao ambiente. A escolha da facção influenciaria as mutações possíveis. Combate celular. As células da Virtu poderiam combater vírus, bactérias e células cancerígenas, enquanto as células da Fortuna poderiam invadir outros tecidos e causar danos. Construção de estruturas. As células poderiam construir estruturas dentro do organismo, como tumores ou novas redes neurais. Dilemas morais. O jogador precisaria tomar decisões que afetariam o bem-estar do organismo e de outras células. Elementos narrativos. Mundo microscópico. O jogo poderia explorar a beleza e a complexidade do mundo microscópico, com paisagens vibrantes e criaturas fantásticas. Conflito entre as facções. A luta entre as células da Virtu e da Fortuna poderia ser um motor da narrativa, com reviravoltas e momentos emocionantes. Consequências das escolhas. As decisões do jogador teriam um impacto significativo no destino do organismo e das outras células. Ideias adicionais. Multijogador. O jogo poderia ter um modo multiplayer, onde os jogadores poderiam se unir para formar um organismo ou competir entre si. Personalização da célula. O jogador poderia personalizar a aparência e as habilidades de sua célula. Elementos educacionais. O jogo poderia incluir elementos educacionais, ensinando sobre biologia celular e os processos vitais do organismo. Algumas perguntas para guiar o desenvolvimento. Qual será o objetivo final do jogo?
A célula da virtu precisa curar o organismo? A célula da fortuna precisa dominar o corpo? Como a escolha da facção irá influenciar a jogabilidade? Quais serão as diferenças entre as duas facções? Quais serão os desafios e obstáculos que a célula enfrentará ao longo do jogo? Como o jogo irá representar a complexidade da biologia celular de forma acessível e divertida? A ideia é integrar esses 4 aplicativos num aplicativo. Quando você clicar em manutenção preventiva de aparato existencial, aparecerão as práticas que você vai precisar para manter seu aparato existencial funcionando normalmente. Cada aplicativo, devido ao teor das tarefas a serem executadas, vai ter uma dinâmica totalmente diferente e funcionará de maneira diferente. Bom, e por aí vai, né? Vocês acham que vocês sacaram a ideia do aplicativo?